Boa noite, turma. Vamos iniciar hoje, então, a nossa aula 6, tá? Que é a prescrição da terapia nutricional. Não que as outras, não que o que eu tenha dado até agora não seja importante, né? Claro que é tudo uma continuação, mas agora, de fato, é a parte onde vocês vão estar aprendendo a fazer os cálculos, a estar escolhendo o tipo de dieta, né? Eu mandei no grupo, vocês estejam com ele em mãos também, que nós vamos precisar tanto os estudos de caso, que eu pedi vocês para imprimirem os dois, né? O estudo de caso 1 e o estudo de caso 2, quanto aquele material não precisa estar impresso, vocês podem estar olhando no celular o pocket das dietas interais. Eu vou estar usando o da Abbott hoje com vocês, para na hora que a gente for fazer o estudo de caso, a gente vai ter que abrir aquele pocket para a gente poder estar escolhendo qual é a dieta que a gente vai estar utilizando no paciente do estudo de caso, ok? Então, dando início à nossa aula, a nossa aula 6 é a prescrição da dieta interal, ok? O que vai levar, então, a gente a escolher o tipo de dieta para esse paciente, né? O que a gente tem que avaliar para a gente poder estar escolhendo o tipo de dieta que a gente vai prescrever para esse paciente? A capacidade digestiva e absortiva do paciente, né? Porque se é um paciente, por exemplo, que não tem uma boa capacidade de digestão e absorção, provavelmente ele não vai tolerar uma dieta polimérica, né? Porque é uma dieta onde as proteínas, onde os macronutrientes, eles se apresentam na forma intacta. Então, bem provavelmente, esse é um paciente que pode ser que ele precise de uma dieta oligomérica, porque é uma dieta onde, principalmente, a proteína ela vai estar da forma hidrolisada, né? Os lipídios na forma de TCM. Então, isso vai facilitar a digestão e absorção desse paciente. Se é um paciente que tem uma doença específica, nós temos a dieta padrão, que é uma dieta que serve para todos, ela é uma dieta até mais barata, que é a maioria dos hospitais usam dieta padrão, mas nós temos também dietas específicas para patologia, dietas para pessoas que estão com DPOC, tá? Dieta para pessoas com índice com a glicemia alta, porque a gente nem chama dieta para diabético mais, porque às vezes a pessoa está com a glicemia alta, precisa de uma dieta específica por conta dessa glicemia, mas ela não é considerada diabética. Às vezes ela está com essa glicemia alta por conta do trauma, né? Se essa dieta vai ser administrada no estômago, do duodeno ou jejum, até por conta da osmolaridade, a necessidade calórica do paciente, né? Que nós vamos determinar. Se às vezes ele tolera um volume baixo, então, se é um paciente que tolera um volume mais baixo e ele tem uma necessidade calórica alta, a gente pode estar optando por uma dieta com uma densidade calórica maior, sem ser a dieta padrão com 1,0, né? Pode ser uma dieta com uma hipercalórica. A capacidade gástrica do paciente, o volume, também faz com que a gente repense em relação à densidade calórica dessa dieta. Porque se é um paciente que ele tem uma capacidade gástrica, né, pequena, ele não tolera muitos volumes, como é que você vai alcançar? Por exemplo, se ele só tolera 1.000 ml, né? Você não está conseguindo evoluir e passar de 1.000 ml. Se você colocar uma dieta 1,0, ele só vai estar ingerindo 1.000 calorias. Será que 1.000 calorias é o que foi calculado no GEB e o VET dele? Porque se não for, bem provavelmente ele vai desnutrir, porque ele vai estar ingerindo menos caloria do que o necessário. Então, a gente tem que estar vendo essa capacidade gástrica do paciente para a gente ver a melhor fórmula, se vai ser uma dieta 1,0, 1,2, 1,3, ou hipercalórica, que é de 1,3 para cima. Tem dietas até 2,0, né? Que em 1.000 ml você consegue ofertar para esse paciente 2.000 calorias. Qual a indicação, né, da dieta e o provável tempo de permanência? Tem indicação, por quê? Se é um paciente cirúrgico, por exemplo, a gente pode, né, seguir aquele protocolo de uma dieta imunomoduladora, né, 5 dias antes, 7 dias após as grandes cirurgias. Então, a gente tem que ver qual a indicação para a gente poder estar escolhendo uma dieta adequada para esse paciente. Lembrando que paciente com sepse não pode fazer uso da dieta imunomoduladora com arginina, tá? Aqui é um organograma que eu tirei de uma bibliografia, que é o critério que a gente pode estar utilizando, então, para a gente fazer a seleção dessas dietas interais. Qual vai ser a perguntinha, então, que vocês vão estar fazendo?
avaliação da alimentação por via oral do paciente consegue atingir 60% das necessidades nutricionais? Se ele consegue, né, atingir pelo menos 60% das necessidades nutricionais, né, se a resposta é sim, a dieta por via oral vai permanecer. Consistência normal? Sim, dieta geral. Se for não, dieta leve ou líquida com suplementos. Mas, como nós vimos que se o paciente não atingir, através da alimentação por via oral, pelo menos 60% das necessidades nutricionais, já é uma indicação de dieta enteral. Pode ser ou dieta exclusiva enteral, ou se ele está se alimentando pelo menos um pouquinho via oral, ele pode permanecer com o que ele tolera se alimentar por via oral, e você vai apenas complementar com a nutrição enteral. Se ele não tolera nada, não consegue se alimentar nada por via oral, aí vai ser a fórmula 100% a administração da dieta via enteral, tá? Então, uma vez que esse paciente, então, né, se alimenta através da dieta enteral, você vai fazer uma outra pergunta. Esse paciente apresenta algum distúrbio metabólico? Se a resposta é sim, você pode, então, já pensar numa dieta enteral especializada, tá? Consegue ingerir e absorver nutrientes intactos? Se a resposta é sim, você vai escolher uma dieta especializada polimérica, né? Porque ele consegue ingerir e absorver os nutrientes da forma intacta, e a fórmula que tem os nutrientes da forma intacta são as dietas, as fórmulas poliméricas, ok? A fórmula polimérica ela vai ser sempre a primeira opção de escolha, tá? Todos os guidelines, as diretrizes, solicitam que a primeira opção de escolha, se é um paciente que ele consegue absorver e ingerir adequadamente os nutrientes, que a gente faça uma escolha de uma dieta polimérica, e até porque ela também é mais barata, né? Você não tem necessidade de você fazer o uso de uma dieta oligomérica, hidrolisada, se o paciente não tem necessidade disso. Mas se o paciente não consegue ingerir ou absorver esses nutrientes intactos, então sim, você pode estar pensando numa dieta especializada, preferencialmente com os nutrientes, né, os macronutrientes na forma hidrolisada ou modulação com módulo, ok? Porque para que ele consiga fazer, então, essa digestão e absorção adequada. Aí você vai escolher, então, todas as fórmulas, elas vão dizer, tá? Elas vão te dizer se é uma dieta polimérica, se ela é uma fórmula hidrolisada. As fórmulas hidrolisadas a gente só deve usar mesmo se o paciente tiver alguma contraindicação à fórmula polimérica, até porque ela é bem mais cara. Isso aqui, um bebê, um exemplo é um bebê, né? Um bebezinho, se fizer uso, por exemplo, uma fórmula, o que seria uma fórmula polimérica? Um NAN, né? Porque eu uso a proteína, os nutrientes estão na forma intacta. Já o Pregomin Pept já está na fórmula hidrolisada. E temos ainda o Neocate, que está na fórmula de aminoácidos livres, que é mais hidrolisada ainda, que a gente chama, né, de monomérica, ok? Em relação à dieta integral, então, se o paciente não apresentar nenhum distúrbio metabólico, então você pode estar optando por uma dieta integral convencional e vai fazer a mesma pergunta: ele consegue ingerir ou absorver nutrientes intactos? Se sim, vai escolher uma dieta polimérica, se não, vai escolher a dieta hidrolisada, né? Ou monomérica, ou se ele não tolerar também, ou oligomérica, ou se ele não tolerar nem oligomérica, a monomérica. Aí aqui também tem nesse próximo slide, nós temos um outro organograma, onde é apresentado a relação da dieta polimérica versus a dieta oligomérica. Segundo as diretrizes brasileiras de terapia nutricional, de TEM, tanto de 2011 quanto o nosso último recente de paciente crítico, ele só recomenda o uso de dietas oligoméricas para pacientes graves quando houver intolerância a fórmulas poliméricas, ou seja, como eu falei anteriormente, a nossa primeira opção de escolha para esse paciente sempre vai ser a fórmula polimérica, ok? Paciente de UTI. O trato gastrointestinal está intacto? São as perguntas que você vai estar fazendo em relação ao seu paciente, para você, né? Espera-se tolerar a nutrição enteral?
em pacientes reanimados sem fármacos vasoativos ou em doses decrescentes, porque nós vimos que isso é um paciente que ele está em fase ainda de reanimação, em uso de droga vasoativa, ou essa droga vasoativa, em vez de você estar conseguindo, em vez do médico estar conseguindo desmamar, ele está em dose crescente, por exemplo, é um paciente que ele está estável. Então, é um paciente que você não vai poder nem iniciar a dieta, né? Até ele ficar estável hemodinamicamente, ok? Então, paciente de UTI, você vai estar fazendo as suas perguntas. Se a resposta é sim, se ele está com o trato gastrointestinal intacto, ele vai, a gente espera que ele vai estar tolerando essa dieta integral, é um paciente que está sem uso de droga vasoativa ou está em dose decrescente, então se a resposta é sim, você vai estar iniciando a nutrição integral em 24 a 48 horas, que nós vimos também que um dos protocolos, né, das diretrizes é que o quanto antes a gente iniciar com essa dieta integral, é melhor para esse paciente, para poder estar recuperando, para ele poder não evitando a desnutrição. Se houver necessidade, identificar a fórmula especializada. Aí, no caso aqui, quais seriam, então, essas fórmulas, né, especializadas? É um paciente com sepsis, choque séptico, né, síndrome da doença respiratória aguda. Você pode, então, pensar, né, em estar utilizando uma formulação integral anti-inflamatória, né, com ômega 3, pacientes cirúrgicos com traumatismo e pacientes queimados. Você pode pensar, então, numa fórmula integral imunomoduladora, como nós vimos, né? Com exceção se ele estiver com sepsis, aí a arginina aqui não vai entrar, mas você pode estar utilizando outros imunomoduladores que não sejam a arginina. Paciente com má absorção ou intolerância grave do trato gastrointestinal, formulação integral que considere a tolerância. Então, aí sim você vai estar pensando numa formulação oligomérica, sem necessidade de dieta especializada, fórmula integral padrão polimérica, ok? Se é um paciente que não está com o trato gastrointestinal intacto, você provavelmente pode ser que não tolere a nutrição integral, está em uso de droga vasoativa, então é um paciente que você inicialmente não vai estar iniciando essa dieta integral. Se o paciente estável, se necessário, hidratação intravenosa, né? Então vai ser a nutrição parenteral, se for o caso, e considerar a alimentação enteral trófica, né, considerando essa nutrição parenteral, se o paciente estiver desnutrido ou com IMC maior ou igual a 25 ou menor ou igual a 35. Em relação à seleção, então, de fórmula imunomoduladora, nós já vimos também algumas coisas na aula passada, algumas diretrizes. Esse aqui é um resuminho que foi tirado de uma bibliografia, onde nós temos algumas diretrizes aqui, tá? E o que cada diretriz fala, porque tem diretriz que dá uma, né, como eu falei, as diretrizes nem sempre são todas iguais, e às vezes uma diretriz tem uma recomendação que não necessariamente é igual à outra, tá? Então, aqui é um resuminho das recomendações dos prejuízos ou benefícios de nutrientes específicos em fórmulas enterais para pacientes criticamente enfermos. Então, aqui, para pacientes de uma maneira geral, né? Paciente crítico de uma forma geral, nós temos aqui em relação à fórmula imunomoduladora. A arginina sem benefício, isso aqui é a diretriz canadense, tá? Ui, peraí que eu passei. Ai, gente, peraí. Em relação à glutamina também, não tem sem recomendação. Antioxidantes, um possível benefício. Já Espen também, sem recomendação. Arginina, glutamina, sem recomendação. E antioxidantes, sem recomendação. A Aspen, a arginina, pode ter um possível benefício. Glutamina, um possível benefício. E antioxidantes, benefício. Pacientes com cirurgia eletiva, arginina, sem recomendação. Já Espen, a arginina pode ter um benefício. E a Aspen também preconiza que a arginina pode ter um possível benefício. E aqui nós temos também para traumatismo, queimados, sepse e síndrome da doença respiratória aguda. Então, aqui você pode ver
quais desses imunomoduladores pode ou não ter um benefício de acordo com cada diretriz, ok? Todas, ó, em relação à arginina, à sepse, só vou fazer uma observação aqui antes de passar, em relação à sepse, à arginina, todas indicam que é prejudicial, tá vendo? Prejudicial na sepse grave, benefício se sepse moderado, arginina prejudicial já da ASP. A arginina é prejudicial na sepse grave e um benefício também se moderado. Então, tá igual aqui a da ESP. Em relação à intolerância à nutrição enteral, o que as diretrizes recomendam, né? A canadense, ela fala que formulação enteral polimérica para a maioria dos pacientes, que é para a gente estar utilizando, considerar fórmula oligomérica somente para pacientes com disfunção do trato gastrointestinal, né? Síndrome do intestino curto, uma pancreatite, né? Alguma patologia que vai estar causando, então, essa má absorção. Ou se é um paciente que ele pode até não ter nenhuma dessas patologias, você iniciou com a fórmula padrão, fórmula polimérica, mas você não está conseguindo evoluir, você está vendo que está tendo muito resíduo, você não consegue atingir o VET, você não consegue aumentar o volume. Então, aí sim você pode estar com muita diarreia. Então, aí sim você pode estar pensando em passar da polimérica também para uma dieta oligomérica. Já a recomendação da diretriz da ESPEN, ela também preconiza que nós utilizamos a fórmula enteral polimérica para a maioria dos pacientes e considerar fórmula oligomérica somente para os pacientes também com disfunção do trato gastrointestinal. A ASPEN recomenda a fórmula oligomérica, pode ser considerada para pacientes com disfunção do trato gastrointestinal, diarreia persistente e pancreatite. Então, a nossa primeira escolha para um paciente, né, que não tem nenhum dessas indicações, que a gente já pode iniciar diretamente uma forma oligomérica, nós iniciaríamos, então, com a fórmula polimérica, ok? Em relação à seleção da fórmula imunomoduladora, né, mas isso aqui é só repetindo, mas que eu já falei na nossa última aula, que elas não devem ser utilizadas rotineiramente, né, em UTI, recomenda-se que essa fórmula imunomoduladora como suplemento ou nutrição enteral para pacientes submetidos à cirurgia só de grande porte, ou câncer do trato gastrointestinal, ou cabeça e pescoço, principalmente aqueles com diagnóstico de depressão, né, pode ser considerado, então, no período pré-operatório, o uso dessa dieta imunomoduladora, e no período pós-operatório, por 7 dias, e pré-operatório, por 5 dias. Para que a gente faça, então, a prescrição da dieta enteral, eu falei que nós temos que levar em consideração também o quê? A densidade calórica. O que eu falei? O que vocês têm que anotar? O que é densidade calórica? Toda dieta, quando você for pegar a dieta enteral, né, as industrializadas, toda dieta ela vai ter densidade calórica. Quando ela, mesmo pronta ou em pó. Por quê? A dieta pronta, se ela tem densidade calórica 1.0, você não vai poder mexer. Ela vai ser 1.0. Na dieta industrializada em pó, você consegue mexer. Por exemplo, ela vem com uma diluição padrão. A diluição padrão dela, um exemplo, ela é 1.0, né, normocalórica. Então, um exemplo, para ela ter aquela diluição padrão com densidade calórica, você vai usar. Isso é um exemplo, tá, gente? Porque isso depende de cada dieta. Vamos supor que para que uma determinada dieta, para você ter uma diluição padrão, densidade calórica 1.0, você vai usar 200 ml, 6 medidas do pó do produto. Então, aí você vai seguir a dieta padrão da lacta. Só que você pode fazer essa dieta ficar ou hipocalórica ou hipercalórica. Né? Com aquele mesmos 200 ml, você pode colocar mais pó. Aí a própria lata, a própria lata, né, ela vem especificando o que você pode fazer para que ela faça, para que ela vire, fique com uma densidade calórica, por exemplo, 1.2, ou 1.3, ou 1.5, tá? Você pode estar fazendo como é que eu vou dizer? Você pode estar fazendo
Você pode estar administrando essa dieta de uma maneira mais específica para aquele determinado momento do seu paciente, que às vezes ele está precisando de uma dieta normal, às vezes, num determinado momento, ele precisa de uma dieta híper, então você consegue mexer. Já se a dieta vier pronta, tanto sistema fechado, que você não consegue abrir, né? Ele é conectado diretamente ao equipo, quanto a dieta, se ela for, por exemplo, Tetra Pak, ou aquelas que vem pronta para beber, ou para fazer infusão da dieta interal, que a maioria ela serve tanto para dieta interal, algumas elas podem também ser administradas via oral, né? Então elas vêm prontas para beber ou pronta para fazer infusão. Vocês não podem mexer. Uma vez que ela vem pronta, você não pode mais manipular. Então, se a densidade calórica dela é 1,3, ela vai permanecer com a densidade calórica 1,3. Em pó, você vai conseguir fazer essa adequação de acordo com a sua necessidade, ok? Então, para vocês anotarem aqui ainda em relação à densidade calórica, lembrem que 1 ml, né? Nós temos 1,0, que é 1 caloria por ml. Uma dieta 1,0. Se eu tenho uma dieta 1,2, eu tenho 1,2 calorias por ml. Se eu tenho uma dieta 1,3, eu tenho 1,3 calorias por ml. E assim por diante. A dieta 1,5, 1,5 calorias por ml. Uma dieta 2,0, 2 calorias por ml. Ok? Então, vocês têm sempre que estar multiplicando, porque nem sempre o volume vai ser a quantidade de caloria. Se a dieta for 1,0, em 500 ml, eu vou ter realmente 500 calorias. Porque é o quê? Porque é 1 caloria por ml. Agora, se a dieta for 2,0, por exemplo, em 500 ml, eu vou ter 1.000 calorias e não 500 calorias mais. Tá? Então, vocês têm que saber fazer esse cálculo e sempre estar atento à densidade calórica da dieta, porque é através dela e através do volume ofertado e da densidade calórica da dieta que você vai saber quantas calorias você está ofertando para o paciente, para saber se atingiu o VET. Quantidade calórica versus a restrição hídrica. Pacientes com alguma restrição hídrica poderão ter indicação de dietas com maior densidade calórica, né, ou dieta 1,5 a 2,0, para que o VET seja atingido, porque se ele tem uma restrição hídrica, né, às vezes até ou porque ele não tolera, ou porque é uma exigência mesmo médica por conta de alguma patologia, então você vai obrigatoriamente ter que optar por uma dieta mais hipercalórica, porque senão você não vai conseguir atingir o VET desse paciente. Se for uma dieta 1,0, 1,2, né? Enfim. A osmolaridade da dieta, nós vimos que quanto mais baixa a osmolaridade, melhor a tolerabilidade desse paciente nessa dieta. Então, a gente tem que ter atenção a dietas com baixa osmolaridade. A maioria das dietas hoje tem baixa osmolaridade, porém, como nós vimos, as fórmulas oligoméricas, elas têm uma osmolaridade mais alta, porque elas têm mais partículas na solução. Tá? Então, a dieta polimérica, a grande maioria das dietas poliméricas, elas já possuem mesmo uma dieta de baixa osmolaridade. Temos que levar em consideração os macronutrientes, vitaminas e minerais, fibras, se é um paciente que ele pode ingerir fibras ou não. Nós sabemos que tem patologias que nós não podemos escolher fórmulas com fibras, tá? Fórmulas versus via e tipo de administração. Por exemplo, você vai escolher uma fórmula sistema fechado, se não for administração contínua, não tem necessidade, se você não tiver bomba de infusão. Por quê? Você não tem como abrir a dieta, né? Você não vai abrir. Se você abrir, se você for para você abrir a dieta, não tem necessidade de você comprar a dieta sistema fechado, porque ela é bem mais cara do que a sistema aberto, né? Então, ela só vale a pena você prescrever uma dieta sistema fechado se é um paciente que está fazendo alimentação através da bomba de infusão e sistema contínuo, ok? E a fórmula versus a indicação clínica. Você vai, então, ver se você vai escolher uma dieta polimérica ou o seu paciente que já realmente já tem que iniciar diretamente com uma dieta oligomérica, se você vai escolher a fórmula dieta padrão, ou se vai escolher uma dieta mais hiperproteica, né, ou para alguma patologia específica, ou com a quantidade menor de carboidratos. Enfim, nós temos várias fórmulas no mercado, tá? Administração em relação à administração, então, da dieta interal,
fórmula integral versus o tipo de administração. Nós temos que saber qual é o tipo de administração, como eu falei, se a administração vai ser contínua ou intermitente. Toda prescrição que você fizer, não adianta você só ir lá no papel e colocar fórmula tal. Você tem que escrever tudo nos mínimos detalhes. Vai ser de forma contínua? Qual horário que vai iniciar? Quantas horas que vai correr? 12, 16, 18, 20? Nós vimos que, no mínimo, para ser considerado contínuo, seriam 12 horas. A maioria dos hospitais trabalham com 16, 18 ou 20 horas. Tá? Então, isso aí é uma coisa que cada hospital, cada local tem o seu protocolo. Tem pacientes domiciliares que têm bomba de infusão também, então você que vai determinar por quanto tempo que você quer que corra essa dieta, sendo que você tem que lembrar, o que você tem que levar em consideração também para você escolher esse tempo que ele vai estar recebendo essa dieta. Quais são os procedimentos que esse paciente faz ao longo do dia, porque muitas vezes ele tem fisioterapia, né, fono. Então, você tem que ver os horários, porque ele não pode estar recebendo a forma fazendo essas atividades, né? Por exemplo, ele não vai poder fazer uma fisioterapia enquanto ele estiver fazendo a administração da dieta. Então, você tem que ver os horários, né, com a família, no caso, ou do hospital, que é o horário que esse paciente está livre, sem que ocorra nenhum procedimento para que essa fórmula, então, seja administrada. Então, você que vai estar escolhendo se vai ser administração contínua ou intermitente. A maioria dos hospitais hoje trabalham com bomba de infusão, então nós temos a infusão contínua, tá? Um paciente tolera mais, ele fica mais tempo recebendo a fórmula, mas o paciente tolera mais. E é mais prático também, porque não precisa ficar trocando a fórmula, né? Não precisa ficar fazendo administração em várias etapas. Você coloca a fórmula ali uma vez ao dia, e essa fórmula fica ocorrendo ao longo dessas horas. Se ele precisar de mais um pack de fórmula, aí sim, ela é trocada, mas fica durante horas também sendo infundida no paciente. Gotejamento, então, você vai ver se ela vai ser contínua ou intermitente, se vai ser gravitacional, ou através de bomba de infusão, ou bolos. Se for contínua, você vai fazer a prescrição como se ela fosse contínua. Nós vamos fazer um exemplo aqui no estudo de caso. Se não for contínua, ela vai ser em várias etapas. Aí você vai ter que descrever cada etapa e colocar o horário de cada etapa. Vai ser de 3 em 3 horas? Então, a primeira etapa vai ser às 7 horas, depois vai ser a próxima, né, às 10 horas, e assim por diante, até você determinar quantas etapas você calculou. Que pode ser até 8 etapas, porque isso é de acordo com a tolerância do paciente. Às vezes ele não tolera muito volume. Se é um paciente que não tolera muito volume, e a dieta dele não é administrada de forma contínua, você pode colocar para que ele receba essa dieta em mais etapas. Por quê? Quanto mais etapas ele receber essa dieta, menos volume você vai ofertar em cada etapa. Ok? Exemplo, se você tem que dar 2.000 ml num dia para esse paciente, se você tiver 5 etapas, o volume vai ser muito maior que se você passar de 5 para 8 etapas. Você não concorda? Você vai ter que dividir, em vez de você dividir 2.000 ml por 5, para você saber quantos ml você tem que dar por etapa, você vai dividir por 8. Ou seja, você vai conseguir dar um volume menor. Então, a probabilidade desse paciente tolerar esse volume menor é maior, tá? Só que quanto mais etapas também, mais trabalho para quem vai estar administrando. Nem sempre a pessoa, principalmente as pessoas que têm home care, né, eles têm o plano de saúde, eles têm essas coisas, então muitas vezes eles não têm técnico de enfermagem que ficam fazendo esse trabalho. Então, às vezes é o próprio cuidador, ou a mãe, ou algum parente que faz essa administração. Então, às vezes a gente também não pode complicar muito e ser no horário que seja viável para essa pessoa estar fazendo a administração dessa dieta. Mas também não pode ser em poucas etapas, 3 vezes ao dia. Vai ser muito pouca etapa. No mínimo, é de 4 a 5, tá? O horário da administração da dieta também somos nós, você que vai estar determinando, né? O volume a ser infundido, tanto o volume quanto as calorias ingeridas, nós vamos estar colocando o volume, então, de cada etapa, e a velocidade de infusão. Depois que nós fazemos o cálculo, né, depois que a gente determina, vai ser contínuo ou intermitente, tá? Vai ser gravitacional, bomba de infusão ou via bolos. Aí nós vamos determinar
qual o horário da administração da dieta. Se for sistema contínuo, vai ser só o horário de início e o horário de término, né? Porque é continuamente. Então, é como se fosse uma etapa só. Iniciou às 8 horas da manhã, terminou às 8 horas da noite, ou às 10 horas da noite, né? Vai depender de quantas horas ela vai ficar correndo. O volume a ser infundido. É 1.500 ml? Liana, Oi. essa bomba de infusão, se ela for, no caso, se for escolhida ela vai interferir alguma coisa nessa velocidade de infusão? Sim, na verdade, a velocidade de infusão nós vamos calcular. Então, vai interferir. Por quê? Na bomba de infusão, nós vamos... a bomba de infusão, a enfermeira ou a técnica de enfermagem, nós vamos fazer um cálculo. O que interfere, na verdade, na velocidade de infusão é o volume administrado e o tempo que a gente quer que ele receba dieta, entendeu? O exemplo, eu tenho um volume de... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu tenho um volume de 500 ml. Eu iniciei com 500 ml, né? Eu vou correr essa dieta eu vou correr esses 500 ml em 20 horas. Eu quero que esse paciente receba 500 ml em 20 horas. Qual vai ser minha velocidade de infusão? Eu vou dividir 500 por 20. É assim que eu acho minha velocidade de infusão. Eu divido o volume administrado pelo tempo. Então, na bomba de infusão, eu vou pegar 500 ml, vou dividir por 20, porque ele está recebendo em bomba de infusão, sistema contínuo. Eu achei o valor de 25. O que significa isso? Isso é velocidade de infusão. Esse paciente vai receber 25 ml por hora, que é o valor que a técnica de enfermagem vai ter que cadastrar lá na bomba de infusão, porque ela vai colocar lá na bomba, vai digitar na bomba de infusão. Velocidade, volume por hora, né? Vai colocar lá 25 ml, entendeu? Já Entendi. se for gravitacional, a gente não coloca ml hora, tem que ser por gota, porque gravitacional é igual soro, tem soro que fica pingando, fica lá o enterofite, fica no potinho igual de soro, e a enfermeira ela vai ter que colocar o gotejamento de acordo com o gotejamento que você colocou. Aí a gente tem uma fórmula, aí não é essa divisão que eu fiz aqui. Eu vou ensinar um pouquinho. Já complica tudo. É uma fórmula, que é a fórmula de gotejamento, que você vai achar esse valor em gotas, entendeu? Aí sim nós vamos estar achando quantas gotas que esse paciente vai receber. Tudo é em cima do tempo e do ml. Por quê? No caso, a velocidade de infusão também, se eu falar que vai ter cálculo para tudo? Cálculo para tudo. Se eu fizer a contínua, eu vou calcular para a velocidade de infusão. Isso aí. Toda vez que você prescrever uma dieta, você vai ter que calcular ou velocidade de infusão ou quantas gotas por minuto. Por quê? Vai ser de acordo com o ml que você prescreveu, entendeu? Entendi. E com o tempo que você quer que ele receba também. Porque a velocidade de infusão é o volume dividido pelo tempo. Se meu tempo é 20 horas, a velocidade de infusão é 1. Se eu passo para 18 horas, já vai mudar, porque eu tenho que dividir 500 por 18, entendeu? Entendi. E assim por diante. A fórmula de gotejamento é a mesma coisa. Ela vai, essas gotas por minuto vai variar de acordo com o volume administrado e com o tempo que você quer que ele receba dieta. Porque você pode escolher. Eu quero que ele receba 200 ml de dieta em 1 hora. Não, eu quero, porque quando é por etapa, ele não fica o dia inteiro recebendo. Você coloca, é igual soro, você coloca 200 ml para ele receber em 1h30. Aí, depois de 3 horas, ele recebe mais 200 ml em 1h30 e assim por diante, entendeu? Para cada etapa, você vai determinar um tempo. Para cada tempo que você determinar, é um valor que você tem que botar na fórmula diferente, ok? Entendi. Isso a gente vai aprender no nosso estudo de caso, eu vou explicar isso melhor. Sim, tá bom. Tá? Aqui também nós temos, em relação à programação da terapia nutricional integral, em relação tanto ao volume, quanto à osmolaridade, quanto ao fracionamento dessa dieta e quanto ao tempo de administração,
em relação se essa dieta estiver sendo administrada pré-pilórico ou pós-pilórico, ou seja, no intestino, né, entérico ou gástrica, tá, no estômago. Quando é pré-pilórico, em relação ao volume, ele confere maior liberdade quanto ao volume a ser administrado por horário, mas depende também da capacidade gástrica do paciente. Já após pilórico, sem intermitente, volume limitado ao redor de 300 ml por horário, quando o paciente já está adaptado. Isso quando já está adaptado, porque, na verdade, a gente inicia com volume muito menor, tá? Em relação à osmolaridade, né? O estômago pré-pilórico, o estômago tolera soluções hiperosmolares, embora o esvaziamento gástrico é mais lento na administração dessas fórmulas. Ou seja, por mais que ele até tolera uma dieta com osmolaridade um pouco mais alta, o esvaziamento gástrico torna-se mais lento quando a gente utiliza fórmulas mais osmolares. Por isso que a gente sempre deve optar por fórmulas com osmolaridade mais baixa. Já pós-pilórico, em relação à osmolaridade, há uma maior tolerância de fórmulas com baixa osmolaridade. Caso a fórmula seja hiperosmolar, tem que ter um rigoroso controle no gotejamento. Por quê? Se você tem uma fórmula com alta osmolaridade, com um gotejamento mais rápido, a tendência é esse paciente ter mais diarreia, distensão abdominal, náusea, vômito. Então, a gente tem que ter um controle rigoroso no gotejamento. Por exemplo, se é uma dieta que você daria em 1 hora, e um paciente não está tolerando, você passa daí 1 hora e meia ou passa para 2 horas, né? Aumenta o tempo que esse paciente está recebendo essa dieta, porque quanto maior o tempo que você for ofertar esse volume, menor vai ser esse gotejamento, porque ele vai receber em um tempo maior esse volume, ok? Então, você consegue fazer um gotejamento mais lento, ele vai estar recebendo essa dieta bem lentamente, tá? Em relação ao fracionamento, se a sonda, né, estiver posicionada pré-pilórica, vai depender do volume total do dia e da tolerância do paciente, e pode-se optar por menor fracionamento, de 4 a 6 ou até 8, tá? Isso aqui é um exemplo, e maior volume em cada administração. Já após pilórico, sem intermitente, o fracionamento, em geral, varia de 6 a 8 etapas por dia, a cada 3 horas e menor volume, porque a sonda pós-pilórica, o paciente tolera menos volumes mais altos, né? Não é como o estômago que a gente consegue, que o paciente consegue tolerar um volume mais alto. Então, a gente acaba fazendo esse fracionamento, ofertando essa dieta mais vezes ao dia para que esse paciente consiga tolerar aquele volume ofertado. E o tempo de administração, ao redor de 120 gotas por minuto, tá? E a gente tentando iniciar essa dieta em torno de, no primeiro dia, pelo menos de 60 gotas, tá? Né? Tentando chegar a 120. Então, aqui, fase inicial, né, 60 gotas por minuto. A gente pode iniciar com menos também, tá, gente? Isso aqui é uma indicação da bibliografia, tá? Mas a gente, na verdade, pode iniciar com bem menos, até ir vendo a tolerância, até a gente estar chegando a esse limite de 120 gotas por minuto. Então, aqui, o exemplo da velocidade de infusão, para vocês conseguirem entender o que eu falei. Nós temos, então, um gotejamento padrão. Embora a gente vai fazer a conta, tá? Que a gente tem conta de gotejamento, mas existe um gotejamento padrão também, que é em torno de 60 gotas por minuto, podendo progredir, então, até 120 gotas por minuto, conforme a adaptação do paciente. Então, né, claro que o paciente está no primeiro dia do dieta integral, você já não vai iniciar ele com 120 gotas por minuto, né? Você vai iniciando sempre com um volume mais baixo, até você ir conseguindo adaptar, até em torno de caloria, né? Nós vimos na aula passada que a gente também não inicia o primeiro dia da dieta integral com o paciente, não precisa alcançar o VET. A gente pode ficar até 7 dias com a dieta hipocalórica, né? Depois de 7 dias, aí já tem o risco desse paciente vir a começar a ter uma desnutrição importante.
Agora, até 7 dias, esse paciente pode ter uma dieta hipocalórica, então a gente começar com volume bem baixo, com VET bem baixa, recomendação proteica mais baixa, até a gente evoluindo ao longo dos dias. Nos meus estudos de caso, eu fiz as evoluções até terceiro ou quarto dia. Mas, na verdade, você pode ficar até 7 dias. O que eu coloquei no primeiro dia 500 ml, no segundo dia eu já fui para 1.000. Mas você pode colocar, por exemplo, ficar 2 dias com 500 ml. Ah, tolerou? Vou aumentar para 1.000 ml e fica mais 2 dias com 1.000 ml. Até pelo menos no 7º dia você ter conseguido atingir o VET e a recomendação proteica. Tá? Não é no primeiro dia que a gente sai alcançando todas as necessidades. Como que a gente calcula a velocidade de infusão da dieta quando é administração contínua, através da bomba de infusão? Você vai pegar o volume, sempre, como que você acha a velocidade de infusão? Você vai pegar o volume administrado e vai dividir pelo tempo de administração. Aqui eu coloquei 20 horas, mas o tempo de administração vai ser o tempo que você vai querer que faça a administração, ou o tempo que é o protocolo do hospital. Tem um hospital que o tempo de administração são 16 horas, tem um hospital que são 18 horas, 20 horas, 22 horas. Isso aí é de acordo com o protocolo ou o que você prescreveu, tá? Se você não quer que o paciente fique 20 horas recebendo dieta, porque ele faz várias outras coisas, tem exame, e não pode ficar interrompendo dieta, coloca menos tempo, coloca 12 horas, 16 horas, 18, né? Mas aí você vai ter que dividir o volume que você prescreveu sempre pelo tempo que você indicou, que você prescreveu também. Né? Então, se o volume, exemplo, você prescreveu um volume de 500 ml, que geralmente é um volume que a gente inicia mesmo no primeiro dia, o paciente vai receber essa dieta durante 20 horas, que é a administração contínua. Ele vai ficar 20 horas direto, através da bomba de infusão, recebendo essa dieta. Como que você acha a velocidade de infusão? Porque, obrigatoriamente, você tem que colocar todas essas informações, tanto na etiqueta da dieta, porque na dieta tem que ter uma etiqueta com o nome do paciente, leito que esse paciente está, e todas essas informações aqui. Qual o volume que vai ser administrado naquele primeiro dia, qual horário que vai começar a dieta, por quanto tempo aquela dieta vai ficar correndo, para a enfermeira saber qual o tempo, que horas que ela vai fazer a infusão, né? Tudo tem que estar escrito na enfermagem. A enfermagem só pega a dieta no posto de enfermagem, junto com o protocolo feito e carimbado pela nutricionista, com o nome da dieta, com o volume prescrito, com o tempo de administração, com a velocidade de infusão, para aí sim a enfermeira ir lá na maquininha, na bomba de infusão, e colocar qual vai ser a velocidade de infusão que foi solicitada pela nutrição. Como que a gente acha, então, essa velocidade de infusão? Vai ser sempre o volume prescrito dividido pelo tempo que esse paciente vai estar recebendo a dieta. Aqui, eu coloquei 20 horas, porque na maioria dos hospitais o protocolo são 20 horas, mas se fosse 18, você ia dividir 500 por 18. Se fosse 16 horas, você ia dividir 500 por 16. E aí sim você ia achar a velocidade de infusão. Como aqui o tempo que eu escolhi é que o paciente receba essa dieta em 20 horas, então você vai pegar 500 ml e vai dividir por 20. Então, a minha velocidade de infusão, quando o paciente receber 500 ml, vai ser o quê? 25 ml hora. Lá para o terceiro dia, aí todo dia, mesmo se o paciente receber o mesmo volume, todo dia você tem que fazer o mesmo papel, mesmo que seja com a mesma informação. Volume, velocidade, tempo de administração, velocidade de infusão, nome da dieta, nome do paciente, tudinho direitinho. Aí lá, um exemplo, no terceiro dia você conseguiu evoluir para 1.000 ml, né? Então, você vai pegar 1.000 ml dividido por 20, então a velocidade de infusão agora vai ser o quê? 50 ml hora. Então, a enfermeira vai lá na bomba de infusão e vai programar que esse paciente receba 50 ml daquela dieta por hora, ok? Porque aí vai determinar que no horário que você determinou de início da dieta e do fim, ele já vai ter sido feita a infusão do total da dieta toda que você prescreveu. Você conseguiu evoluir para mim? Oi. Aí eu tô vendo nessa tabela que tem assim 500 ml, 1.000 ml, 1.500, 200. É só uma coincidência ou cada dia pode evoluir 500 ml? Não. Cada dia você pode evoluir 500 ml, mas você pode evoluir menos também.
você poderia evoluir para 750. Geralmente, a gente evolui de 500 em 500. Por quê? Quando você usar uma dieta industrializada aberta, né, que você vai colocar no Enterofix, ou uma dieta manipulada, você vai manipular a quantidade que você quer, né, para aquele determinado momento. Como na maioria das vezes, dieta, quando é sistema contínuo, principalmente hospital, a gente utiliza sistema fechado, as dietas sistema fechado, elas vêm ou 500 ml ou 1.000, entendeu? Então, para você não ter desperdício de dieta e ficar aquele troca-troca, então geralmente a gente evolui de 500 em 500 por conta disso. Mas você pode evoluir menos também, porque se o paciente pode não tolerar 1.000, tolerou só 750, entendeu? Tudo bem. Mas você sabe que em 24 horas daquela dieta você vai ter que descartar e vai ter que abrir uma outra. Então, geralmente, acaba sendo assim por conta da própria dieta. Embora a dieta de 500 ml, rapidinho, embora que a dieta de 500 ml, a gente nem costuma usar muito no hospital, porque ela fica bem mais cara. A gente utiliza de 1.000. Mas quando ela tem validade de 24 horas, mesmo que no primeiro dia ele inicie com 500 ml, no outro dia, dependendo do horário, né, você pode, muitas vezes você vai ter que descartar. Mas tem vezes, por exemplo, quando você evolui para 1.500, você não vai usar um de 1.000 e um de 500, porque fica caro. Você vai usar um de 1.000 e metade do de 1.000, que vai dar os 500 ml. Como não vai ter dado as 24 horas ainda, aqueles outros 500 ml que sobrou, você pode estar utilizando de novo, aí depois ela troca e usa os outros 1.000, entendeu? No outro dia, e assim por diante. Entendi. E o que ele vai dizer que o paciente não tolerou? Diarreia, alguma coisa assim? Como que eu vou saber? Diarreia, resíduo gástrico, diarreia, distensão abdominal, vômito, aí você não consegue aumentar volume, você está vendo que, entendeu? Você está prescrevendo, a enfermagem está tendo que interromper dieta, aí você viu que você prescreveu os 500 ml, no final do dia, ele só tinha conseguido fazer infusão de 300, entendeu? De 400, se ele conseguiu fazer entendeu? Aí quando você volta, no final do dia, você viu que realmente ele conseguiu evoluir, conseguiu fazer a administração dos 500 ml, não teve resíduo gástrico, não está tendo distensão, está tolerando, isso aí, cada paciente reage de um jeito, mas é através mesmo dos sintomas que o paciente vai apresentar, tá? Entendi, obrigada. Então, assim por diante. 1.000, aí até você chegar a um volume aqui de 2.500 ml, que é raro a gente prescrever um volume assim tão alto, né? Quando é um paciente que você precisa de uma dieta mais hipercalórica, a gente acaba escolhendo uma fórmula, a gente acaba optando, aqui eu botei esse exemplo, mas é muito pouco usado, porque a gente acaba optando por uma fórmula com a densidade calórica maior, para que a gente consiga manter pelo menos aí 1.500 ml, né? Porque embora possa fazer essa administração, é muito raro um paciente tolerar esse volume assim muito alto, 2.000, 2.500 ml. Então, quando é um caso de que a gente tem que fazer uma dieta mais calórica no paciente, é melhor que a gente faça a opção de uma dieta com a densidade calórica maior, para a gente conseguir manter esses 1.500 ml, para manter um volume mesmo mais baixo, né? E tá mantendo, então, essa infusão aí em torno de 75 ml hora, que é mais bem provável que esse paciente tolere e você consiga manter, então, assim, o seu esquema, tá? Tá bom, entendi. Então, aqui, nós temos um exemplo prático, né, de uma dieta, uma prescrição de uma dieta intermitente. Então, você vai, né, eu tenho, por exemplo, um paciente home care que eu atendo, ele recebe dieta intermitente, né, ele recebia via bolos, que era seringa. Via bolos era através da seringa. Então, na seringa, eu só precisava, quando é via bolos, eu só preciso colocar os horários e o volume. Por quê? Não tem gotejamento. Porque, na verdade, via bolos é através da seringa, né? Então, a única orientação que a gente tem que dar quando é via bolos vai administrar tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Você vai colocar todos os horários da administração, quais são os volumes e qual é a dieta, porque, às vezes, nem sempre é a mesma dieta, quando é intermitente, tá? O meu paciente, por exemplo,
De manhã ele recebe a fórmula, né, oligomérica, o pregomin. Às 9 horas da manhã, ele recebe suco de fruta coado. Aí, meio-dia, ele recebe sopa batida, que é dieta caseira. Aí, à tarde, ele recebe a fórmula do leite, né, o pregomin novamente. Então, para cada etapa, você tem que colocar qual é a fórmula. Quando não é a mesma fórmula, né? Quando é a mesma fórmula, tudo bem. Quando não é a mesma fórmula, para cada horário, você vai ter que colocar qual é a fórmula e qual é o volume dessa fórmula. Quando é via bolos, você não vai ter que colocar gotejamento. Por quê? Via bolos é através da seringa, né? Ela vai colocar a seringa e vai fazer infusão. A orientação que você tem que dar é fazer a infusão lentamente, em torno de 20 ml, a cada minuto, né? Porque a gente sabe que se ela não vai pegar a seringa também e dar lá 300 ml, em 5 minutos ter terminado de dar a dieta toda. Não, porque o paciente vai ter diarreia, vai ter distensão abdominal, pode ter náusea, vômito, tá? Então, ela vai administrar a dieta bem lentamente através da seringa. Então, essa é a via bolo. E nós temos a intermitente via, vamos botar gravitacional, que aí sim nós vamos ter que saber quantas gotas, né, que nós vamos ter que prescrever, então, para esse paciente. Então, aqui, considerando que o VET desse paciente era de 1.500 calorias, né? Então, eu optei aqui no nosso estudo de caso por uma dieta normocalórica com densidade calórica de 1.0, que poderia ser uma dieta normocalórica também, com dieta 1.2. A gente tem sempre que prestar atenção no que a lata diz, tá? Toda dieta, ela vai estar dizendo na lata, ou né? Vai estar dizendo qual é a densidade calórica dela. Porque você só vai conseguir fazer o cálculo de quantas calorias e quantos ml vai ser quando você souber qual a densidade calórica da fórmula. Esse é o primeiro passo. Então, a fórmula que eu escolhi aqui, no exemplo, foi uma fórmula com a densidade calórica de 1.0, ou seja, que é 1 caloria por ml. Se é 1 caloria por ml, eu multiplico 1 vezes o 1.500. Então, vai dar quantos ml? Permanecer 1.500. Então, uma fórmula com a densidade calórica 1.0, em 1.000 calorias eu tenho 1.000 ml. Eu determinei que o modo de administração vai ser intermitente, de 3 em 3 horas, em 4 etapas. Então, isso tudo aqui, todas essas informações que eu coloquei aqui nesse slide, são informações que você tem que colocar quando você for prescrever a dieta para o paciente. Você tem que colocar o nome da fórmula, tá? Que eu não coloquei, mas você tem que colocar o nome da fórmula, ou se não for fórmula, se é sopa batida, enfim, o que é, né? Aqui, então, eu vou estar eu quero iniciar com 500 calorias, até evoluir no 4º dia para o valor calórico total da dieta, conforme a tolerabilidade desse paciente. Se ele não tolerar no 4º dia, aumento só no 5º, só no 6º, só no 7º, só não posso ficar mais de 7 dias com a dieta hipocalórica, para esse paciente não vir a desnutrir. Então, eu vou estar com... Então, como que eu vou descobrir, então? Eu já descobri o meu volume, então, no primeiro dia, né? Meu volume do primeiro dia vai ser qual? 500 ml. E eu vou ter 4 etapas ao dia, sendo que 500 ml é o meu volume total, tá, gente? Não é meu volume por etapa, não. Então, meu volume total do dia é 500 ml. Se eu prescrevi que eu quero que esse paciente receba essa dieta em 4 etapas, como que eu acho o volume de cada etapa? Eu tenho que dividir 500 por 4. Se fosse 5 etapas, eu ia dividir 500 por 5, ia ser 100 ml de 3 em 3 horas, entendeu? Nesses horários aqui só. Não é de 3 em 3 horas durante as 24 horas, não. É de 3 em 3 horas, mas eu determinei que ele vai receber só em 4 etapas. Então, aqui eu vou pegar 500 ml, vou dividir por 4. Então, eu achei um volume de 125 ml. Então, às 9 horas da manhã, ele vai receber 125 ml. Meio-dia, mais 125 ml. Às 15 horas, 125 ml. E às 18, 125 ml. Entendeu? Se eu quisesse que ele recebesse em 5 etapas, eu teria que colocar aqui mais algum horário, né? 21 horas, por exemplo, ia ser 100 ml em cada horário. E a velocidade de infusão inicial, eu posso estar começando, ou eu posso fazer a fórmula padrão. Aqui eu vou ensinar a fórmula padrão, mas eu tenho a fórmula de gotejamento, tá? Que eu vou estar ensinando para vocês, porque aqui eu não determinei em quanto tempo que eu quero que ele receba. Mas eu tenho como determinar isso
e eu vou ensinar um pouquinho mais na frente. Ah, eu quero que ele receba 125 ml em 1 hora. Aí eu consigo fazer um cálculo onde eu acho o gotejamento exato para ele receber essa dieta em 1 hora, ok? Que eu vou passar mais na frente. Então, a velocidade de infusão aqui, eu posso começar com a padrão, 60 gotas por minuto, né? E nós temos uma formulazinha que para cada 20 gotas, nós temos 1 ml, né? 1 ml, nós temos 20 gotas. Então, aqui, 60 gotas, significa que esse paciente vai estar recebendo 3 ml apenas por minuto. Se a gente considerar essas 60 gotas aqui por minuto lá no gotejamento, ok? Uma observação aqui, né, em relação ao horário de administração, ele pode ser alterado conforme a tolerabilidade do paciente, quanto ao volume que o paciente vai estar recebendo e também ao modo de administração. Você pode prescrever ou de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Isso é de acordo com cada paciente, tá? Então, aqui nós vamos estar fazendo a evolução. No primeiro dia, nós já fizemos ali atrás 500 calorias, né, por 500 ml 4 vezes ao dia. Então, foi 125 ml, porque eu dividi 500 ml por 4. Foi onde eu achei que em cada etapa ele vai receber 125 ml. No segundo dia, eu consegui evoluir para 1.000 calorias. Como a fórmula é 1.0, em 1.000 ml eu vou ter 1.000 calorias. 1.000 ml. Eu também disse que vai ser quantas vezes ao dia? 4. Então, eu vou ter em 4 etapas. Eu tenho que dividir 1.000 por 4. Então, em cada etapa aqui agora, esse paciente vai estar recebendo quanto? 250 ml. A velocidade, você permanece ali com aquela 60, até lá no quarto dia você evolui para aqueles 120 gotas por minuto, tá? Lá para o terceiro, quarto, quinto dia, você evolui para 120 gotas por minuto. Só que assim, desse jeito que eu estou mostrando, você não consegue dizer em quantos minutos que esse paciente vai receber a fórmula. E eu, daqui a pouco, vou passar para vocês o cálculo de gotejamento que vai determinar, eu quero que o paciente receba 250 ml só em 1 hora. Aí eu vou te dar a conta exata de quantas gotas você vai ter que colocar no papel para que em 1 hora esses 250 ml tenham sido infundidos, ok? No terceiro dia, eu consegui evoluir para 1.500 calorias. Como a dieta é 1.0, 1.500 ml. Eu já aqui, se vocês repararem, ó, eu aumentei a etapa. Por que eu aumentei a etapa? Porque o meu volume está maior. Imagina se o meu volume fosse 1.500 em 4 etapas só, ia ser um volume muito alto. E quanto maior o volume, maior a chance desse paciente não tolerar essa dieta. Então, como eu fui aumentando o volume, porque ele foi tolerando, foi aumentando o VET, né? E esse volume automaticamente foi aumentando, eu também resolvi aumentar a minha etapa, para que esse paciente não receba um volume muito alto por etapa, tá? Então, aqui eu vou dividir 1.500 por 5 agora, né? Que é o meu volume total do dia, eu vou dividir pela quantidade de etapa que esse paciente vai estar recebendo essa fórmula. Então, por etapa agora, esse paciente vai estar recebendo 300 ml da dieta. Então, a cada horário, dessas 5 vezes ao dia, você vai prescrever 300 ml da dieta, ok? Até que no quarto dia, eu consegui evoluir. Aqui foi o exemplo da anterior, que foi os 1.500 calorias, né? Mas vamos supor, então aqui eu finalizaria os 1.500. Mas vamos supor que é um paciente que... Se é um paciente que tem um aporte calórico maior, né? Aí que chega até 2.000 ml por dia, que é um volume alto. Então, o recomendado é que você aumente essa etapa ainda mais, tá vendo? Já aumentei para 6. Se fosse um paciente que tivesse uma recomendação maior de caloria, de volume, se eu não fosse usar uma fórmula com a densidade calórica mais alta, né? Então, eu pego aqui 2.000 ml, mesma coisa, divido a quantidade de etapa, que aqui eu aumentei, agora são 6. Você não precisa seguir essa ordem de aumentar, tá? Eu aumentei porque eu quis. Você que vai as etapas, quem vai seguir é você, com o seu paciente, de acordo com os horários dele, né? E então, ele vai receber por etapa 330 ml dessa forma, ok?
Já nós temos uma indicação, por exemplo, de uma progressão mais lenta em paciente com má absorção, desnutrição grave, até para a gente poder estar evitando a síndrome da realimentação, né? Então, paciente com desnutrição grave tem que ser bem lentamente mesmo, paciente muito tempo em jejum, né? Então, paciente com a transição da parenteral parenteral, a gente pode estar iniciando ainda até com menos caloria, com menos volume do que para um paciente normal. Eu iniciaria, por exemplo, um paciente com alguma dessas indicações no primeiro dia com 300 calorias, então, mesma coisa, 300 calorias. Se uma dieta é 1.0, vai ser 300 ml. Só que eu vou iniciar no primeiro dia aqui com 75 ml, 4 vezes ao dia. Segundo dia, 500 calorias, né, que vai dar os 500 ml, vou dividir por 4, que vai dar os 125 ml. Por que eu coloquei caloria? Mas, na verdade, a prescrição, a gente coloca a caloria, mas, na verdade, ela é feita em cima de ml, porque é ml que o paciente, a infusão é feita, né, em cima de ml da fórmula, tá? Então, aqui 300 ml, porque a dieta é 1.0, eu vou dividindo por 4, vai dar 75 ml hora, 500 ml dividido por 4 vai dar 125 ml hora, 800 ml dividido por 5 vai dar 160 ml hora, e 1000 ml dividido por 6 vai dar 166,6, mas aí você arredonda, porque a gente não coloca esses númerozinhos assim. Quando dá númerozinho quebrado, a gente sempre arredonda, ou 166 ou 167, igual gota. Quando a gente aprender a fórmula de gotejamento, às vezes dá 30,5. Não existe 30 gotas, né? 30 gotas e meia. Ou você vai colocar 30 gotas ou você vai colocar 31 gotas, tá? E vai progredindo até que você consiga, então, atingir o aporte calórico do paciente. Já aqui, eu tenho um exemplo de prescrição de dieta interal, se o paciente estiver recebendo a dieta interal de modo contínuo, através da bomba de infusão. Então, considerando que eu também escolhi uma dieta normocalórica, eu estou ensinando, por enquanto, uma dieta normocalórica, que é mais fácil, para depois a gente conseguir fazer os cálculos com outras fórmulas. A gente tem que saber fazer essas conversões, né? De caloria da fórmula para quantos ml que vai ter essa fórmula. Então, considerando aqui que o VET do paciente era de 1.500, minha fórmula é densidade calórica 1.0. Então, se ela é densidade calórica 1.0, em 1.500 calorias eu vou ter 1.500 ml também. Vai ser igual. O meu método de administração vai ser modo contínuo em 20 horas, tá? Então, como que é o exemplo? A gente vai estar iniciando, então, com 500 calorias. Se eu inicio com 500 calorias e a fórmula é 1.0, o meu volume da dieta vai ser 500 ml. Se o meu início, então, sempre eu tenho que colocar o horário da administração da dieta. Coloquei aqui meio-dia. Geralmente é o horário que os hospitais colocam. Nunca coloca de manhã, porque de manhã geralmente é o horário que o médico passa a visita, que às vezes o paciente tem que descer, ou fazer um raio-x, ou fazer um exame, ou fazer fisioterapia. Geralmente de manhã é o horário da movimentação no quarto do paciente, toma banho. Então, geralmente a gente coloca essa dieta no horário em que esse paciente já fez tudo, né? E está apto, então, a estar recebendo essa dieta sem ter que interromper essa dieta para algum outro procedimento. Então, ele vai estar recebendo 500 ml. Se é administração contínua, a gente vai ter apenas 4 horas de intervalo. Velocidade de infusão, você vai dividir os 500 por 20. Então, minha velocidade de infusão no primeiro dia vai ser 25 ml hora. No segundo dia, no segundo e terceiro, eu consegui evoluir para 1.000, mas você poderia continuar com 500, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu consegui evoluir para 1.000 ml, então eu vou ter 1.000 calorias. Coloco de novo o horário de administração, coloco o horário de término e o mesmo cálculo aqui, ó. Qual a velocidade de infusão? Vou pegar o volume total e vou dividir por 20. Então, minha velocidade de infusão já não vai ser mais 25 ml hora quando era com 500 ml. Com 1.000 ml, se essa infusão ocorrer em 20 horas, minha velocidade de infusão vai ser 50 ml por hora, ok? Já no quarto dia, eu consegui evoluir a dieta, então eu vou conseguir alcançar o VET.
consegui evoluir, então, para 1.500 ml a infusão nesse paciente, e como a dieta é 1.0, 1.500 calorias. Tempo de administração, 20 horas, então eu vou pegar o volume total, vou dividir por 20, e daí em diante meu volume vai ser 75 ml hora. Aí, se um paciente tolerou esse volume, porque às vezes pode ter progressão, tá? Às vezes você consegue evoluir, depois você tem que reduzir novamente, enfim, pode acontecer essas coisas. Mas se é um paciente que não teve intolerância, não teve intercorrência, não teve nada, a partir do 4º dia, todos os dias seria a mesma coisa. 1.500 calorias, 1.500 ml, 1.500 dividido por 20, 75 ml hora. Todos os outros dias de internação dele, se não houver mudança da dieta, densidade calórica, nem do tempo de administração, nem nada, você vai fazer o mesmo protocolo. Mesmo sendo a mesma indicação, você tem que fazer todo dia. Todo dia vai fazer o protocolo e vai entregar junto com a dieta para a enfermagem que está fazendo a infusão. Então, tá vendo que a gente tem um trabalhinho no início, mas depois é sempre a mesma coisa. E se o paciente não tolerar, aí você vai reduzir velocidade de infusão, né? Você vai ou aumentar tempo, ou diminuir volume, ou se nem assim ele melhorar, você vai ver a possibilidade de trocar a fórmula polimérica por uma fórmula oligomérica. Porque às vezes ele não está conseguindo evoluir, aumentar esse volume, está tendo muito resíduo, porque ele não está fazendo a digestão e absorção desse nutriente, dessa dieta. Aí você pode estar optando para que você consiga, então, ter uma evolução da dieta e para que esse paciente tolere, você consiga manter o VET dele, e você, aí sim você pode prever o uso, então, da troca da dieta polimérica para o uso de uma dieta oligomérica, tá? Aqui, em relação à monitorização, eu coloquei aqui só mesmo para recapitular, mas isso aqui eu já dei numa última aula, né, em relação à tolerabilidade e adequação, né, sugere-se a oferta pós-pilórica da dieta em pacientes considerados com alto risco para aspiração. Então, paciente com alto risco de aspiração sugere a oferta pós-pilórica mesmo, que é a fórmula, né, entérica, né, no intestino. Sugere-se a manutenção da cabeceira do leito em torno de 30 a 45 graus nos pacientes intubados e recebendo a nutrição enteral. Sugere-se o uso de drogas procinéticas e agentes pró-motilidade para esses pacientes com risco elevado de aspiração, porque são medicações que vão auxiliar esse paciente na motilidade intestinal, né? Então, não vai fazer com que esse alimento fique parado muito tempo no estômago e aumentando ainda assim com que esse alimento regurgite esse alimento e broncoaspire, tá? Sugere-se que em pacientes com risco elevado de aspiração, a oferta da nutrição enteral deva ser realizada de maneira contínua. É uma sugestão porque nós vimos que esse paciente recebendo a dieta de maneira contínua, o volume vai ser bem menor, né? Ele vai estar recebendo um ml hora muito menor que se você fizer por etapa. Geralmente, por etapa, ele vai receber um volume maior e o risco, então, dele ter aspiração e não tolerar essa dieta é maior, tá? Não existe evidências no uso rotineiro de fibras para o paciente grave. Em paciente com diarreia persistente, que não tem desmotilidade, pode ser considerado o uso de fibras solúveis. Eu tenho um exemplo até no meu paciente em relação à administração, de como administrar a dieta. O meu paciente home care era um paciente que, por muitos anos, ele tem gastrostomia, né? Por muitos anos, ele recebeu dieta via bolus, na seringa, que é um volume mais alto, num tempo mais curto. Só que é um paciente que vem apresentando diarreia grave por muito tempo, claro que não é só da dieta, né? Ele é um paciente que toma antibiótico com frequência, toma mais de 20 medicamentos por dia, e a gente já sabe que os medicamentos são uma das principais causas da diarreia no paciente, também, não é só a dieta que causa isso. Fiz uma série de mudanças, diminuí volume por etapa, nem assim estava dando certo. Resolvemos passar a dieta dele para administração via gravitacional, porque a via gravitacional, ela não é melhor que a contínua, né? A contínua é sempre a melhor, só que para um paciente home care é bem mais difícil a gente manter isso, até porque o paciente ia ficar preso por muitas horas, aí ele é um paciente que ele faz fisioterapia 3 vezes ao dia, ele não poderia ficar muitas horas recebendo essa dieta, né?
não tem bomba de infusão também, aí ia ter que brigar com o plano de saúde para dar bomba de infusão, que é caro, enfim. Foi mais fácil gravitacional, que ainda assim seria melhor do que a via bolos, que era que ele vinha recebendo há anos. Trocando para a via gravitacional, ele recebendo a dieta eu coloquei alguns horários ele recebendo em 40 minutos, outros horários ele recebendo em 1h30, você pode fazer isso também. Determinados horários ele recebe num tempo menor, outros horários no tempo maior, porque tinha horário que ele não podia ficar muito tempo recebendo a dieta, que ele tinha que fazer fisioterapia ou algum procedimento, e depois que receber a dieta tem que ficar pelo menos 1 hora ainda sem fazer nada, né? Então, tinha dietas que eu tinha que colocar em 40 minutos, ele recebia aquela fórmula. Aí eu faço a conta para ver quantas gotas que vai dar, né, o cálculo de gotejamento para ele receber, por exemplo, 300 ml em 40 minutos. Só que num outro horário, por exemplo, ele recebia 300 ml em 1h30. Então, você vai fazer o cálculo para quantas gotas ele vai receber em 1h30. Então, o tempo, você que vai determinar o volume, horário e tempo. E vai jogar na fórmula, ok? Isso aqui é em relação à avaliação do volume residual gástrico, né? Cada hospital, gente, tem o seu protocolo de volume residual gástrico. Tem hospital que já tem estudos que falam que o volume residual gástrico não é tão relevante assim para poder, em relação ao risco de aspiração. E tem hospital, por exemplo, quando eu trabalhei na Unimed, o protocolo, junto lá com aquele protocolo de prescrição de dieta interal que a gente fazia, que tinha que ter nome do paciente, leito, tipo de dieta, horário de administração, tempo de administração, volume administrado, caloria e velocidade de infusão, tinha que ter isso tudo no cada protocolo, todo dia tem que ter todas essas informações. Lá embaixo tinha, a gente tinha que colocar observação, avaliar volume gástrico, aí cada hospital tem o seu protocolo. Tem um hospital que é a cada 4 horas, não é toda hora, né? Porque o paciente ele recebe a dieta durante 24 horas, você não vai ficar lá de hora em hora, né? Então, cada hospital tem um protocolo. Na Unimed, por exemplo, era a cada 4 horas verificar o volume residual gástrico. Tem um hospital que é a cada 6 horas, né? Então, cada hospital tem o seu protocolo e cada diretriz também tem o seu protocolo em relação à quantidade desse volume residual gástrico. Por exemplo, o DITEM, que é a diretriz brasileira, ela sugere que a mensuração do volume residual gástrico não deve ser utilizada de rotina em paciente crítico. Nenhuma técnica de mensuração do volume residual gástrico foi validada e nenhum volume limite de corte foi identificado até o momento. Isso para a Braskem, que é a brasileira. Já a Aspen, que é a americana, ela recomenda a atenção da equipe quando o volume está entre 200 e 500, com implementação de medidas que reduzem o risco de aspiração, e aqui é Aspen, está trocado, tá? Ela permite um resíduo gástrico até 500 ml. Um resíduo gástrico alto pode indicar um esvaziamento diminuído. Então, aí requer, como um resíduo gástrico está alto, ele pode indicar esse esvaziamento diminuído. Uma vez que ele tem um esvaziamento diminuído, pode ser porque ele não está tolerando aquela fórmula, ou porque o volume, né, de velocidade de infusão está alta, porque ele tem um esvaziamento, a pessoa já tem um problema, né, já tem um distúrbio de esvaziamento gástrico, então você pode estar ou diminuindo a velocidade de infusão, ou se você fizer tudo e nem assim der jeito, tá escolhendo, mudando essa fórmula de polimérica para uma fórmula oligomérica, porque aí é mais fácil desse paciente tolerar e fazer o esvaziamento e fazer a absorção. Na Unimed, por exemplo, o volume já era, eles consideravam alto, já o volume acima de 200 já considerava alto, e já o paciente com volume residual gástrico 200 já era indicativo para a nutricionista fazer algum protocolo ou de diminuição de velocidade de infusão ou da troca da dieta, tá? Então, nesse caso, algumas condutas devem ser consideradas, né? Em caso de esse paciente estar com um volume gástrico alto. Diminuir a velocidade de infusão da dieta, mudar a fórmula padrão, né, polimérica para uma fórmula oligomérica, interromper a infusão por um período de 4 horas. Claro que interromper a infusão é uma coisa que, de último caso, né, primeiro você tenta fazer isso aqui, porque senão esse paciente não vai receber o VET, né? Persistindo o resíduo após volume, indica-se sonda pós-pilórica, né? Se é um paciente que está
insistir nesse volume residual gástrico, é porque o estômago não está conseguindo fazer a digestão adequada dessa dieta. Então, sugere-se a colocação da sonda pós-pilórica, porque esse paciente vai receber a dieta diretamente, então, no intestino, que vai estar facilitando a absorção dos nutrientes. Tá? Isso aqui eu não vou falar de um em um, para a gente poder estar entrando no nosso estudo de caso. Isso aqui são algumas condutas em caso de distúrbios gastrointestinais, que isso aqui eu já falei, eu só coloquei aqui para poder estar recapitulando, tá? O que você tem que estar fazendo caso o paciente tenha diarreia, que eu já falei, mas quais são as causas, por exemplo, uma infusão muito rápida, uma velocidade de infusão, um gotejamento muito rápido, pode causar diarreia. A fórmula também, que não está aqui escrito, mas a fórmula gelada, sem estar na temperatura ambiente, ela pode causar diarreia. Medicamento, então a gente viu que não é só fórmula. Paciente com hipoalbuminemia, né, albumina baixa, pode causar diarreia. Desnutrição, gastroenterocolite, inadequação da fórmula, né, uma fórmula errada, uma fórmula contaminada. Então, a gente tem, são várias coisas que causam diarreia. Né? Não é só dieta, então não é só, vou trocar dieta porque ele está com diarreia. Não, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo antes de a gente estar trocando essa dieta, porque a primeira opção é sempre a polimérica, até porque ela é mais barata. Tá? A conduta, a nutrição interal, ela não deve ser inicialmente suspensa, né? Sempre orientar o enfermeiro responsável para diminuir o gotejamento. Se possível, a administração da dieta deve ser feita por bomba de infusão desses pacientes, porque eles vão ter uma tolerância melhor. De 40 a 50 ml por hora, em caso de se a dieta estiver em posicionamento gástrico, e de 20 a 25 ml em posição intestinal. Posição intestinal sempre requer um volume diminuído, tá? Porque ele tolera menos volume, diferentemente do estômago. Em relação à constipação, eu não vou ler uma por uma, porque isso aqui está repetindo das nossas aulas, tá? Eu só coloquei aqui porque a gente tem que sempre estar lembrando que isso aqui está muito ligado à nossa conduta na hora da prescrição, tá? Então, a gente tem que se atentar também em relação à constipação desse paciente, se for necessário, estar prescrevendo laxante. Casos de distensão abdominal, refluxo, regurgitação e vômito, sempre a gente tem que estar fazendo a avaliação dessa dieta, diminuindo a velocidade de infusão, vendo o volume, que às vezes está com volume alto também, então às vezes ele não está tolerando aquele volume, não adianta só você diminuir a velocidade de infusão, diminui o volume total, porque aí automaticamente a velocidade de infusão também vai diminuir, e você colocando uma forma com a densidade calórica mais alta, tá? E por fim, sintomas persistentes, como retardo do esvaziamento gástrico também, né? Ou suspender ou trocar fármaco, manter o paciente normoglicêmico, diminuir a velocidade de infusão. Você vê que a diminuição da velocidade de infusão, ela está praticamente em todas as condutas dos sintomas gastrointestinais. Então, os primeiros é sempre diminuir a velocidade de infusão antes de interromper a dieta. Porque se ficar, que a enfermeira tem mania de toda hora, né? Tá com isso, tá com aquilo, interrompe dieta. Não, porque às vezes você vai ficar interrompendo toda hora a dieta, você vai estar achando que o paciente vai estar infundindo as calorias necessárias, e na verdade não está, porque a dieta ficou lá parada, né? Aí passou do horário também, teve que ser jogada fora, enfim. Então agora, gente, peguem o estudo de caso de vocês, o estudo de caso 1, né? Que nós vamos fazer juntos, então, esse estudo de caso 1. Tá todo mundo com o estudo na mão? Confere aí para mim. Já tá todo mundo com o estudo de caso 1 na mão? Vai falando devagar, hein? Sim, vou tentar. Então, vamos lá. Nesse nosso primeiro estudo de caso, nós temos uma paciente do sexo feminino, né, de 39 anos, que ela foi internada com retocolite ulcerativa, e o médico fez a indicação, então, da terapia de nutrição interal, porque a paciente não estava se alimentando adequadamente por mais de 7 dias, né? Ela estava se alimentando com menos de 60% das necessidades calóricas, né? Após a avaliação nutricional, o nutricionista, então, elaborou a prescrição da dieta com indicação da fórmula polimérica padrão sem fibra, né? Que é uma paciente que está com retocolite ulcerativa, então a indicação é fórmula sem fibra.
De acordo com o cálculo do VET, o paciente deverá receber diariamente 2.000 calorias dia. A paciente irá receber a dieta integral em sistema contínuo através de bomba de infusão por 20 horas. Então, vamos lá. Primeira questão. Responda as perguntas solicitadas abaixo. Então, se eu tenho... Isso aqui é só um resumo. Se eu tenho que lá no meu último dia, né, no final, eu tenho que chegar a um VET de 2.500 calorias, 2.500 calorias, se a dieta é 1.0, eu vou ter quantos ml? 2.000 ml. Ok? Então, o primeiro passo é eu saber qual é a densidade calórica da minha fórmula. Que eu poderia escolher uma fórmula polimérica sem fibra, mas, por exemplo, ela podia ter uma densidade calórica 1.2, 1.3, né? Mas eu escolhi uma fórmula com a densidade calórica 1.0 para a gente começar primeiro com a mais fácil, né? Então, meu primeiro dia, na letra A, né? Qual é o volume de administração do primeiro dia, iniciando a dieta com 1/4 do VET? Eu quero começar a dieta com 1/4 do VET. 1/4 do VET vai ser 500 calorias, certo? 500 calorias, aí eu tenho aí a pergunta na letra A, volume de administração. Se eu vou iniciar com 500 calorias, que é 1/4 do VET, e eu tenho uma dieta 1.0, quantos ml, então, eu tenho nessa dieta? 500 ml, não concorda? Por quê? Eu tenho 1 caloria por ml. Se eu tenho 500 calorias, 500 vezes 1 vai permanecer 500. Então, como a fórmula é uma fórmula com a densidade calórica 1.0, em 500 calorias, eu vou ter também 500 ml, tá? E qual vai ser a minha velocidade de infusão? São todas essas informações que eu obrigatoriamente tenho que colocar no meu protocolo da dieta de cada paciente. Se eu falei lá em cima que a minha dieta ela vai correr em sistema contínuo, em bomba de infusão, em 20 horas, o que eu tenho que fazer para achar a velocidade de infusão? Dividir meu volume administrado pelo tempo que essa dieta está sendo administrada. Então, eu vou pegar 500, vou dividir por 20. Minha velocidade de infusão na letra A vai ser 25 ml hora, ok? Coloquem aí. Na letra B, eu perguntei qual é o volume de administração do segundo dia, evoluindo a dieta para 2/4 do VET. 2/4 do VET é o quê? 1.000 calorias. E qual é a velocidade de infusão? Se a minha dieta é 1.0, 1.000 calorias vezes 1, vai permanecer 1.000 ml. Então, o meu volume administrado vai ser 1.000 ml, porque em 1.000 ml eu vou ter 1.000 calorias, por conta da dieta ser 1.0, e vou dividir 1.000 por 20 para achar a velocidade de infusão, que vai ser 50 ml hora. Mais uma vez eu falo, esse 20 não é fixo. Se o paciente fosse receber a dieta em 18 horas, eu ia dividir por 18. Se fosse receber em 16 horas, eu ia dividir por 16, e assim por diante. Como o paciente vai receber a dieta em 20 horas, eu vou dividir 1.000 por 20, que eu vou achar 50 ml hora. Então, coloquem aí. Letra B, volume de administração, 1.000 ml, velocidade de infusão, 50 ml hora. Na letra C, eu perguntei qual é o volume de administração do terceiro dia, evoluindo a dieta, atingindo o VET, e qual a velocidade de infusão? Bom, no terceiro dia, eu atingi o meu VET. Então, qual que é o meu VET? 2.000 calorias. Então, eu conseguia pular de 1.000 para 2.000. Geralmente, a gente começa isso mais gradual. Aqui é só para poder explicar para vocês. Poderia colocar 1.500, por exemplo, no quarto dia só evolui para 2.000. Isso aí, cada hospital tem o seu protocolo, tá? Aí, na letra C, eu já consegui atingir meu VET, então, 2.000 calorias. Como a dieta é 1.0, eu também tenho 2.000 ml. Então, 2.000 calorias, eu tenho 2.000 ml. Velocidade de infusão, eu vou pegar 2.000 e vou dividir por 20. Então, minha velocidade de infusão vai ser 2.000 ml. Velocidade de infusão, gente, eu nunca divido caloria, não, tá? Vocês têm que lembrar isso. Eu sempre divido volume administrado. Porque, às vezes, aqui coincidiu de ser a mesma coisa. Mas tem vezes que, se a dieta não for 1.0, o valor calórico vai ser diferente do volume administrado, tá? O valor que a gente faz esse cálculo é sempre o volume administrado. O paciente não recebe
Ele está recebendo aquela caloria, mas não é a caloria que está sendo infundida. O que está sendo infundido é o volume. Tá? Então, o cálculo da velocidade de infusão eu faço em cima do volume administrado, tá? E não em cima de caloria. Preste atenção nisso. Porque quando a dieta for 1.0, não vai ter problema, que vai ser igual. Quando a dieta não for 1.0, esses valores vão ser diferentes. Você tem que saber que o valor que você vai dividir é o volume que está sendo administrado. No caso aqui, nós estamos administrando 2.000 ml, né, ou 2 litros, que nós vamos estar administrando em 20 horas nesse paciente, e a velocidade de infusão, então, vai ser 100 ml hora, ok? Todo mundo entendeu aí? Ok? Posso passar, então, para 2? Tranquilo, né? Moleza. Velocidade de infusão é super fácil de fazer, né? Quando o paciente está em bomba de infusão, é fácil, porque é só você pegar o volume e dividir pelo tempo, né? Que ele está recebendo a dieta, então é mais fácil. Então, agora vamos na questão 2. Preencha o protocolo de dieta integral abaixo, considerando que a dieta será administrada em 5 etapas por dia, nos seguintes horários. Eu coloquei que esse paciente vai receber dieta 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 13 horas, 16 horas e 19 horas, que vai dar 5 etapas. A gente sempre tem que colocar essa observação. Etapas ao dia. 5. No caso, eu escolhi 5. Poderia ser 4, poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser 8, tá? Meu VET é 2.000 calorias. Devido à densidade calórica ser 1.0, então eu também vou ter 2.000 ml. Meu tempo de administração vai ser 1 hora. Portanto, agora eu vou ensinar vocês o nosso cálculo de gotejamento. Porque eu quero que ele receba em apenas 1 hora essa dieta, para não ficar toda a vida ali recebendo, porque ele recebe 1 hora, depois tem que ficar mais 1 hora, né, parado, sem fazer nada. E às vezes é um paciente que tem que fazer outras coisas, né, e não pode ficar muito tempo recebendo a dieta. Então, eu botei num período curto, que ele recebe em apenas 1 hora. Sendo que, na letra A, no primeiro dia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou iniciar com 1/4 do VET, porque o paciente, é a primeira vez que ele está iniciando para a dieta integral, eu não vou dar logo de cara os 2.000 ml para ele no primeiro dia. Então, eu vou iniciar com 1/4 do VET, que vai ser 500 calorias. Então, vai colocar aí, na letra A, 500 calorias, que é igual 500 ml. Aqui vai ser igual, porque a dieta é 1.0. Vocês têm que se atentar a isso. Volume administrado por etapa. Como que eu acho o volume administrado por etapa? Eu tenho que pegar o meu volume total do dia e dividir pela quantidade de etapa que eu determinei. Como é que eu determinei que ele vai receber em 5 etapas? Eu vou pegar meu volume total do dia e vou dividir por quanto? Por 5. Ele não vai receber 500 ml em cada horário. 7 horas, 500 ml, 10 horas. Não, senão ele vai receber muito mais do que o necessário, né? Quando é por etapa, você tem que pegar o volume total do dia e dividir esse volume total do dia pela quantidade das etapas que você prescreveu. Como aqui eu prescrevi 5 etapas, você vai dividir 500 por 5. Então, qual vai ser aí a resposta do volume administrado por etapa? Você tem que botar o quê? 100 ml. Porque eu peguei 500 ml, que é o meu volume total, dividido pelo número de etapas. Anotem isso. Volume total do dia dividido pelo número de etapas. O número de etapas, quem vai definir é você. Aqui eu defini 5. Você vai definir o que você quiser para o seu paciente, tá? De acordo com os horários disponíveis dele, né? No segundo dia... o gotejamento. No gotejamento, eu vou ter que mostrar, eu vou ter que mandar... E eu não mandei a fórmula para vocês, né? Eu vou mandar agora pelo WhatsApp. Só um minutinho, gente. No final do exercício. Não, eu tenho uma outra... exato. É porque eu tenho uma outra fórmula que eu não coloquei no final do exercício. Não tem problema, não. Como a gente está fazendo em hora, a gente pode usar essa que está aqui mesmo. Porque em minuto é uma outra formulazinha que a gente faz quando a gente faz em minuto. Por exemplo, eu poderia querer administrar essa fórmula em 40 minutos, por exemplo. Aí é uma outra fórmula que a gente calcula. Mas como o nosso exemplo aqui está em 1 hora mesmo, então vamos manter com essa fórmula aqui.
Como que eu faço essa fórmula, então, de gotejamento? Tá vendo que lá embaixo do exercício tem fórmula de gotejamento? É uma fórmula de gotejamento que é usada para soro fisiológico, para enteral, para tudo, tá? Gotas por minuto. Como é que eu acho, então, gotas por minuto para a enfermeira saber quantas gotas por minuto ela tem que programar lá? Você vai colocar o volume total por etapa, tá? Por etapa, não é os 500, não. Presta atenção, por etapa, e vai dividir pelo tempo em hora vezes 3. Esse 3 é uma constante, tá? Sempre vai estar esse número 3. O que vai variar nessa fórmula é o volume total por etapa e o tempo. Porque se eu quisesse que ele recebesse a dieta em 2 horas, você ia ter que botar 2 vezes 3 na fórmula. Como eu quero que ele receba a dieta em 1 hora, como é que você vai colocar? Então, coloca aí, letra A. Como é que a gente vai calcular o gotejamento? Você vai colocar assim. Repete aí a fórmula, gotas por minuto é igual. Vai colocar 100, que é o volume total por etapa, né? Da letra A, dividido por 1 vezes 3. Por que 1? Porque eu quero que ele receba essa dieta em 1 hora. E 3, porque 3 faz parte da fórmula, que é uma constante. Então, qual o volume por etapa? Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Então, fórmula do gotas por minuto vai dar 100 dividido por 3, vai dar 33,33 gotas. Só que não existe 33,33 gotas. Aí você vai arredondar para 33 gotas por minuto, que é o que você vai colocar lá na letra A. O gotejamento vai ser 33 gotas por minuto. Você viu que aqui eu quis já terminar quanto eu poderia colocar aquela padrão, que a gente poderia iniciar com 60 gotas por minuto, que é o que indica algumas bibliografias, sem eu fazer conta nenhuma. Poderia colocar 60 gotas por minuto. Só que eu não saberia o tempo que esse paciente estaria recebendo essa fórmula. Ia estar recebendo, pelo cálculo que a gente fez aqui, se em 1 hora daria 33 gotas por minuto, se a gente tivesse colocado aquela padrão, 60 gotas por minuto, ele ia ficar em torno de 2 horas recebendo essa fórmula. O dobro do tempo, praticamente, né? Eu quero que ele receba essa fórmula em 1 hora, então deu 33 gotas por minuto, ok? Então, vamos à letra B. Na letra B, eu consegui evoluir para 2/4 do VET. Então, eu tenho 1.000 calorias, que é o que vocês vão colocar aí, ó, 2/4 do VET. Se o VET é 2.000, são 1.000, né? Então, coloca aí calorias 1.000, que vai ser igual a 1.000 ml, porque a dieta é 1.0, tá? Volume administrado por etapa. Eu tenho que pegar o meu volume dessa etapa, de agora, o volume total, e dividir por 5. O meu volume total agora já não é mais 500, é 1.000. Então, eu vou dividir 1.000 por 5, que eu vou ter, então, por etapa, infundir 200 ml. Então, coloque aí. Volume administrado por etapa, 200 ml. Coloque entre parênteses aí para você não esquecer. 1.000 dividido por 5. Ou coloca assim, ou escreve assim, volume total dividido pelo número de etapas. Melhor, porque às vezes em outro exercício pode esse número variar, né? De ser diferente. Volume total dividido pelo número de etapas, deu 200 ml. Gotejamento. Vou lá na fórmula, faço igual eu acabei de fazer lá da letra A. Pego meu volume total por etapa, é 200, divido por 1 vezes 3. Então, 200 dividido por 3 vai dar 66,66 gotas. Não existe, então vou arredondar para 67. Então, o gotejamento da letra B vai ser 67 gotas por minuto. Na letra C, eu consegui evoluir, então, meu VET para 2.000 calorias. Volume administrado por etapa vai ser o meu volume total do dia dividido pelo número de etapas. Então, 2.000 dividido por 5 deu 400 ml. Então, quando eu consegui atingir o VET, esse paciente já está recebendo 400 ml. Ele começou com 100, tá vendo? Até que agora nós chegamos a um volume máximo de 400 ml por etapa. Nós vamos jogar, então, isso lá na fórmula de gotejamento, tá? Então, vamos lá. Então, na letra C, só voltando aqui, você tem que colocar 2.000 calorias, que é igual a 2.000 ml. Volume administrado por etapa, deu 400 ml. Por quê? É o volume total dividido pelo número de etapas.
Então, 400 ml é o resultado de 2.000 dividido por 5, tá? Então, vamos pegar esses 400 ml agora e jogar na fórmula de gotejamento. Meu gotejamento agora por etapa, meu volume total, é 400. Então, 400 dividido por 3 vai dar 133,33 gotas por minuto. Que eu vou arredondar para 133 gotas por minuto. No caso, por exemplo, aqui, a bibliografia não que você tem que seguir. A bibliografia recomenda que você fique em torno de 60 a 120 gotas, que não ultrapasse muito de 120 gotas, não porque é proibido, mas é mais por conta da tolerância do paciente. Aqui passou um pouquinho, 133 gotas. Por exemplo, aqui seria um exemplo. O que eu faria a partir do momento que eu chegasse na letra C e esse paciente atingisse o VET? Por quê? A partir do momento que ele atingiu o VET, e a minha fórmula é 1.0, eu vou ter um volume muito alto, né? Por isso que esse gotejamento deu mais alto. O que eu faria aqui? A partir do momento que ele atingisse o VET, eu faria o seguinte, eu aumentaria a quantidade de etapa. Em vez de eu dar 5 vezes ao dia só, a partir do momento que eu conseguisse atingir o VET, eu aumentaria para 6. Por quê? Eu aumentando para 6, meu volume ia ser menor. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. 2.000 dividido por 6, eu teria um volume de 333 ml. Bem menos do que 400, né? Faz diferença, 70 ml para um paciente com dieta integral faz a diferença. E eu, assim, poderia ter um gotejamento menor. Aquelas gotas por minuto estaria menor. Vamos fazer um exemplo, se eu aumentasse para 6 vezes ao dia. Eu teria um volume, então, por etapa, de 333 ml, né? Em vez de 400. Eu dividindo isso por 3, daria 111 gotas por minuto. Aí já estaria dentro das 120 que a bibliografia recomendaria, tá? Ou você poderia, ou às vezes o paciente não tem como aumentar mais uma etapa, mas você poderia, por exemplo, aumentar o tempo. Então agora, já que o volume está muito alto, em vez de ele receber essa dieta em 1 hora, eu vou dar em 1h30, né? Aí você vai fazer a fórmula de minutos, que vão ser 90 minutos. Tá? Você pode estar fazendo essas alterações também. Mas se ele tolerar, também não teria problema ficar assim, não. Tá? Mas se ele não tolerar, ou você aumentaria a etapa para diminuir essas gotas por minuto, ou você aumentaria o tempo de cada etapa. Em vez de ele receber em 1 hora, receberia em 1h30. Manteria 5 etapas só, mas aumentaria o tempo que ele ia receber essa dieta. Liana, ter um volume mais alto. Oi? Deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu tô com uma dúvida. Posso perguntar? Eu pode ser boba, mas eu vou perguntar. Uhum. A questão, você falou que... Vou falar de novo. 33 gotas por minuto. Sendo que 1 hora tem 60 minutos. Se eu multiplicar esses 60 minutos por 33, vai dar mais do que 100 ml por hora. E? Você entendeu? Eu tô confusa. Ó. Olha só. 33 gotas por minuto. Se você multiplicar 33... O que você perguntou? Se você multiplicar 33 por quanto? Por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Ela vai dar mais que 100 ml por hora. Mas não tem problema. Não, mas vai dar bem pouquinho mais esse 100 ml. Não vai dar, não. Porque aqui você fez por 100 ml por hora. Mas a hora tem 60 minutos. E você está dividindo 100 por 3. Não seria mais óbvio dividir por 60? O 33 não é ml, o 33 são gotas, não quer dizer que são 33 ml, entendeu? É gota. Para você transformar para gota, para você transformar para ml, é aquele cálculo de 1 ml são 20 gotas. Aí você tem que fazer o cálculo de ml. E para cada 1 ml, a gente tem 20 gotas, entendeu? Ah, tá. Obrigada. Tá bom. Nada. Ô, Liana. Nada. Tem que perguntar. Oi.
Olha só, essa merda dessa internet caiu na hora que você estava falando sobre a forma de gotejamento. Você não pode voltar nela para mim, não? Posso, mas de qualquer maneira tá gravado. Vamos lá. Você, Tá. desde a letra A, da letra B e da letra C, que você não entendeu nenhuma das duas? Não, você só explica a forma de gotejamento que depois eu faço as outras questões. Ah, tá. A fórmula Tá do bom? gotejamento, você vai ver aí, você imprimiu o estudo de caso? Aham. Então, você vai ver aí que tem a fórmula do gotejamento. Ó, gotas por Sim. minuto é igual volume total por etapa dividido por tempo em horas vezes 3. Porque isso aqui, essa fórmula de gotejamento, só serve para quando o nosso tempo está em hora. Quando o tempo for em minutos, eu vou passar outra fórmula, tá? Aí, por exemplo, no primeiro dia, meu volume por etapa era 100 ml. Então, eu vou colocar o que na fórmula? 100 dividido por 1 vezes 3. Por que 1? Porque eu falei lá em cima que eu quero que esse paciente receba essa dieta em 1 hora, entendeu? Então, 1 vezes 3, porque 3 faz parte da fórmula, 3 é uma constante. Sim. 1 vezes 3 é 3. Então, 100 dividido por 3 vai dar o quê? 33,33 gotas. Que não existe. Você tem que arredondar. Aí eu arredondei para 33 gotas por minuto. Entendeu? Entendi. E a mesma conta você vai fazer. Na de baixo, no lugar de 100, você vai colocar 200 na letra B, tá? Na Por letra causa C... do dia, né? Oi? Por causa do dia, né? Porque na fórmula tá falando que é volume total por etapa. No caso da letra Sim. C, vai ser outro volume. Outro volume, letra B também. Aham. Aqui vão ser Entendi. 33 gotas por minuto em cada etapa. Aham, Em cada entendi. etapa vai ser... Aí na letra B, como o volume aumentou para 1000, aí aumentou também gotas por minuto. Para eu permanecer, entendeu? Entendi. Ele vai receber um volume maior pelo mesmo tempo, que é 1 hora. Entendi. Entendeu? Entendi, Liana. Obrigada, tá? Agora, vocês estão com o estudo de caso... Vocês querem fazer o estudo de caso 2 hoje ou vocês querem deixar para a próxima aula? Deixa para a próxima aula. Próxima aula. Já são Ai, 8h50. Eu tô vendo agora que eu vi, ó.